Shalom Brahá, e seja todos muito bem-vindos. Eu sou o irmão Gil e é um prazer sempre estar comentando com vocês algumas dúvidas bíblicas, tanto no judaísmo como no cristianismo. Ok? Bom, a pergunta de hoje é: qual é a diferença entre a lei que os judeus seguem e a graça que o cristão segue? Bom, e isso é duvidoso até mesmo para o cristão, pois os pastores também não têm essa noção de explicar sobre isso. Infelizmente, essa é a pura verdade. Bom, o que é graça? Ah, graça é uma coisa que a gente recebe sem merecer. Poxa vida! Esse tipo de explicação, as pessoas já tinham essa graça desde o tempo de Adão. Quem foi o primeiro cara a receber graça? Adão. Entendeu? Ah, então a graça já existia? Já existia há muito mais tempo que você imagina, meu querido. Ah, e a lei? A lei, meu querido, também existe muito mais tempo que você imagina. Ok? Ao mesmo tempo que Deus cria a lei, Ele cria a graça. Entendemos isso agora? Agora vamos falar um pouco sobre a lei. A lei no judaísmo são 613 leis, mandamentos, e elas são divididas em algumas partes para só o sacerdote poderia concluir essas leis e os levitas, ok? O povo, e algumas leis o povo estava isento disso, dessas leis, que são as leis dos levitas e as leis dos sacerdotes, ok? E o resto do povo seguia, fazia as outras leis, ok? Bom, a lei servia e serve até hoje para manter um padrão de vida, para manter as pessoas nos seus devidos lugares, para que elas venham estar sim com Deus. Mas, irmão Gil, não faz sentido a lei que o Senhor está explicando, não faz sentido. Como não faz sentido? A lei faz a gente ficar mais perto de Deus e longe do pecado, longe do mal. E isso eu provo para você. Por quê? Existe lei dentro do nosso país que é tirado diretamente da Bíblia. Não matará. Uau! Viu só como é interessante? Não roubarás. Uau! Já imaginou, você já estudou essa lei, a Constituição brasileira, que fala sobre roubo, assassinato, adultério? Vocês já estudaram? Não. É porque vocês acreditam fielmente na graça. E vocês não estudaram nem sequer a Constituição do nosso país, que vai falar sobre morte, divórcio, assassinato, comportamento, respeito. E a Torá, ela ensina isso, a lei ensina isso para nós. E a graça? Como é que fica a graça depois da lei? Bom, a graça já existia e isso acontece desde o tempo de Adão. Adão peca e ele merece morrer, e a graça de Deus é constante nele. Fala: você vai morrer, Adão, mas daqui a 1000 anos, tá bom? Daqui a 1000 anos a gente conversa. Vai viver na tua vida aí. Isso é graça, ok? Bom, e hoje nós temos a graça. Por exemplo, o cara pode trair a esposa dele e chegar na igreja e dizer assim mesmo: eu quero me confessar, eu quero dizer que eu traí minha esposa, e daqui a 4 meses está tudo tranquilo, a gente volta para a igreja, a gente toma Santa Ceia. Esse é o comportamento humano. A graça é isso. A graça, você erra, entendeu? Você é bandido de acordo com a lei e o estatuto da igreja, tá? Seja ela universal, Deus amor, seja ela qual for. As igrejas existem suas próprias leis, os seus estatutos. E se você erra, você é punido por ela. Você não é punido por morte. Mas existe, antigamente nessa Assembleia, né? Eu sou antigão da Assembleia, era, né? Não sou mais assembleano, não sou mais cristão. Mas enfim. Então essa lei que existe para nós entender,
que o cara pode trair a esposa dele e pedir perdão para ela, pedir perdão para a igreja, e aí daqui a algum tempo o cara é afastado do cargo dele, seja ele presbítero, seja ele pastor, seja ele que for. E se ele for cantor, ele vai lá, trai a mulher dele, separa, abre uma igrejinha e tá tudo de boa. Isso é graça que os cristãos defendem. Estão me entendendo agora? Ah, quer dizer, se o cara matou 1000 pessoas ali, estrupou mil crianças, ele aceita Jesus, ele está salvo, ele está na graça. A graça do cristão são essa. O cara pode errar tanto, que a graça sempre vai estar ali ao lado dele. Entendeu? Já a nossa justiça brasileira, vou nem falar, e nunca penso nem falar, mas vamos deixar aqui uma coisa bem clara aqui para você. A justiça americana, se o cara é condenado à prisão perpétua, o cara ele é julgado à morte. Estamos entendendo agora como é que existem as leis? Uau! Lei é uma coisa e graça é outra. E assim nós possamos entender a graça. Mas se você é cristão e quer viver na graça, não erre. Entendeu? Bom, para finalizar, agora, hoje nós não temos o Bet Mikdash. Bet Mikdash é o templo sagrado, aonde o judeu ia lá todo ano, 4 vezes ao ano, expiar os seus pecados. Ele ia lá, expiar os seus pecados, seja ele qual for, lachonará, que é falar mal, roubo, enfim, seja ele qual for o pecado que ele cometeu, tá? Se fosse adultério, ele poderia chegar no sumo sacerdote e dizer para o sumo sacerdote a respeito disso. O sumo sacerdote ia chamar a sua esposa, enfim, ia ter ali uma coisa muito interessante, porque ele não foi pego em flagrante, ele confessou que ele traiu a esposa dele. E aí o caso é diferente, em vez de pegar em flagrante. Estão entendendo agora como que existe a lei e existe a graça desde já? Estão entendendo agora? Então, pela lei, se ele pego em flagrante, tinha que ter 2 testemunhas. Ele fosse pego em flagrante, ele era levado diretamente para o Bet Mikdash, né, para o Sanedrim, e ser julgado, ok? E certamente seria morto. Só que pela graça de Deus, ele erra e ele vai confessar seu pecado para sua esposa, vai até o Sanedrim e vai até o templo sagrado para expiar os seus pecados, tá? O Sanedrim ia ali conversar com ele, ia fazer o julgamento, ia conversar com ele, e se ele realmente fosse aí se arrepender dos seus pecados e não ia fazer mais isso, ele ia fazer o mikve, ele ia até o mikve, mergulhava. O mikve hoje é chamado de batismo das águas, ok? Então, toda vez que um judeu, toda vez, seja ele qual for, homem ou mulher, faz um pecado, atualmente agora, eles vão ao mikve para expiar seus pecados. O cristão hoje tem só o batismo nas águas, que é você mergulhar nas águas e dizer agora não vou pecar nunca mais. Uau! Estão me entendendo agora o que é graça e o que é lei? Como que as duas funcionam e que as duas sempre andou junto, um ao lado da outra? Uau! Bom, enfim, vamos parar por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Shalom Brahá. Espero que tenha ficado aí muito explicado. Pessoal, me perdoe que eu tô aqui na rua aqui, ó. Infelizmente não tenho um lugar certo para gravar o vídeo, mas infelizmente eu tô aqui, graças a Deus, dando essa aulinha para vocês aqui. Beleza? E vamos estar voltando a estudar o Midrash, ok? Shalom Brahá e até a próxima.